Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender. Este programa que semanalmente entrevista grandes nomes do empreendedorismo brasileiro. E é gravado aqui, no edifício da Associação Comercial de São Paulo, que há 128 anos defende o empreendedorismo, a livre iniciativa e os valores democráticos. E eu também sou o diretor da Faculdade do Comércio de São Paulo, que é esta faculdade cujo objetivo, o foco, é a qualificação do comércio, do varejo e do empreendedorismo como um todo. Nosso convidado de hoje, muito especial, é Aref Farku, que é um empreendedor do ramo imobiliário e que se dedica a um tema muito especial para todos nós. Ele é o gestor, ele é sócio do icônico Hotel Toriba, que funciona, como todos sabem, em Campos do Jordão. Eu digo icônico porque, além de ser um hotel onde você nota esmero e qualidade em todos os detalhes, ele completa este ano 80 anos. Aref, é um prazer recebê-lo no nosso programa e eu tenho certeza que para o nosso público vai ser um deleite conversar, que é um tema que você domina, afinal de contas o Aref também já foi diretor da Fiesp, tá certo? Que é uma entidade importante que representa os interesses também do mercado brasileiro, especialmente da indústria. E o nosso público, eu tenho certeza que vai gostar dessa conversa, porque a gente vai falar aqui essencialmente de empreendedorismo. Aref, fale-nos um pouquinho sobre a sua formação e a sua trajetória empreendedora. Você sabe que os árabes no Brasil, ou em geral, eles são empreendedores. Normalmente eles não gostam de trabalhar para outros. E essa história da família vem desde que o meu avô, de mesmo nome, veio de Homs, na Síria, e começou a trabalhar, empreender no Brasil, com loja, e depois meu pai foi para a indústria têxtil, e o meu trabalho eu comecei na indústria têxtil, paralelamente à faculdade de arquitetura. A minha vocação inicial era a arquitetura, e eu ainda sou um arquiteto e gosto muito disso. Mas um dia minha mãe bateu na porta do meu quarto, assim, eu estava na faculdade, e falou, vai para a fábrica que meu pai teve um infarto. Aí eu despertei para o empreendedorismo. Qual era a fábrica? Era uma indústria têxtil chamada Texcolor S.A. Texcolor. Essa empresa, no final, quando eu peguei, ela estava ainda muito pequena, e quando eu vendi ela para um grande concorrente, ela já tinha 5 fábricas, 800 funcionários, exportava para 30 e poucos países. Que beleza. E era a maior indústria de beneficiamento têxtil do país, tinturaria e estamparia, e era uma das maiores produtoras de cama, mesa e banho, edredons e tudo isso. Mas em 95, por problemas familiares, acabamos vendendo ela para um concorrente, e eu me dediquei à arquitetura e construção. E no fundo, qualquer empreendimento tem a mesma essência, em termos de você gostar do que faz, em termos de pesquisar, de estudar, de conhecer o que você está fazendo, e em termos de suar. Sorte é o último fator. Sorte talvez tenha 10% de sorte no componente para você ir para frente. E 90% são 30% de suor, 30% de conhecimento e 30% de montar equipe, de saber procurar o mercado. E sorte é 10 só, então. Por aí. Claro. E geralmente quem sobe pela sorte, depois cai pela sorte ou cai pelo azar. Também. Você vê frequentemente isso. Então, estou com 70 anos, então eu já passei por muita coisa. Já fui oficial do Exército, sou tenente da Reserva da Cavalaria, estudei em bons colégios, no Colégio Santa Cruz, aqui em São Paulo, com uma turma muito boa, no tempo que os professores eram padres canadenses e os alunos eram só homens. Entrei na FAU, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, fiz 2 pós-graduações em arquitetura também. E também é o seguinte, procuro ter um foco, mas também eu estou olhando o que está acontecendo. Às vezes surgem oportunidades. Então, quando surgiu a oportunidade de sair da indústria têxtil, de um lado eu fiquei muito triste, assim, porque eu amava a minha indústria, a minha empresa. Por outro lado, foi uma oportunidade de começar de novo com outras coisas. Aí eu me dediquei à arquitetura e construção. E fiquei até hoje construindo galpões para locação. E montei 3 condomínios industriais em cidades do interior. Mas também todos eles foram oportunidades que surgiram. Uma grande multinacional que fechou uma unidade, você conseguiu comprar por um preço muito bom. É como passar um cavalo selado, você tem que montar nele. Claro. E a hotelaria, que é a última dessas
atividades que eu estou empreendendo, essa é apaixonante também. Essa também, como toda, se você não gostar, você não vai para frente. Eu até digo para as pessoas, eu digo para os meus filhos, não procure trabalhar em algo que dê dinheiro, porque você vai entrar pelo cano. Procure trabalhar em algo que te dê prazer, que você se sinta bem. Porque tendo prazer e se sentindo bem, você vai ganhar dinheiro indiretamente. Claro. Enquanto que se você vai pelo dinheiro, você não vai trabalhar com amor, e não trabalhando com amor, você não vai ter sucesso. Ah, perfeito. Essa atividade que você citou, o Hotel Turiba, tem 80 anos, fundado por uma família tradicional, e eu era hóspede do hotel. E de repente eu soube que que os irmãos estavam querendo separar, venderam 5 irmãos, e eu, sem querer, me deu vontade, assim, eu percebi que tinha potencial e acabei comprando de 4 dos 5 irmãos. E desde 2014, quer dizer, são 9 anos agora, me dedico lá. É uma atividade que tem milhares de hotéis de todos os portes no Brasil. E eu digo o seguinte, quem quer entrar nisso tem que gostar, porque você trabalha dia e noite, 365 dias por ano você tem que estar ligado, ligado em tudo. E você também tem que gostar de gente. Se você não gostar de gente, se você vê o teu hóspede como um intruso que está usando suas instalações e do qual você quer tirar dinheiro, você vai entrar pelo cano. Num hotel, você tem que fazer tudo como se fosse a tua casa, cuidar dele como se fosse a tua casa, deixar arrumada, cuidada, ver o que eu queria para mim aqui, que comida que eu queria servir, que prato que eu queria comer, a temperatura da piscina que eu acho legal. E o tempo todo tem que estar fazendo do melhor possível para deixar os hóspedes felizes. Claro. Como se fossem teus amigos que você tinha saudade e vêm visitar você de vez em quando e você quer acolher bem eles. E hotel, se estamos falando assim de empresa, hotel dá muito trabalho porque você tem que satisfazer diferentes tipos de pessoas, cada um gosta de uma coisa. Sim. Então você tem que ter uma flexibilidade, você tem que ajustar aquele ponto em tudo. Falei de temperatura de piscina, por exemplo, só para dar um exemplo. Nossa, tá 28 graus, 365 dias por ano. O cara que... Tem gente que gosta de mais quente, que fala que piscina está fria. Por outro lado, os nadadores que gostam de fazer 1000 metros por dia, eles não gostam de piscina quente. Claro. Isso vale para tudo. Nos nossos restaurantes tem gente que reclama, mas é muita comida, para que tanta comida? Me estufo. E outros vão falar, pô, vou sair daqui com fome. Então tudo você tem que ajustar. Restaurante, então, restaurante é uma coisa que dá muito trabalho. Porque restaurante envolve sanidade, por isso a gente tem uma sanitarista que cuida de tudo para fiscalizar tudo. Envolve ter pratos tradicionais que remetam à infância e também ter pratos novos, da nova culinária. Você tem que ter pratos também com os ingredientes regionais. E lá tem quantos restaurantes? Hoje nós estamos com 6 funcionando, estamos indo para o 7º restaurante, mais a escola de culinária. Perfeito. E por que a gente tem tantos restaurantes, mesmo sendo um hotel pequeno? Porque nós queremos que os nossos hóspedes usufruam mais tempo no hotel, fiquem mais tempo lá. Sim. Porque é uma viagem de 2 horas e meia, então é interessante eles ficarem mais tempo no hotel. E se ficar comendo num restaurante só ou em 2, começa a enjoar. Aí eles vão querer sair, e saindo não vão aproveitar tanto o que a gente tem. A gente tem 250 hectares de natureza, de floresta, de trilhas, cavalos para fazer passeios, tem quadra de tênis, quadra de beach tênis, academia legal, um spa com massagens maravilhosas. Quer dizer, tem tanta coisa para usufruir. E aí fomos criando os restaurantes pouco a pouco. E sendo que 4 deles são fora do jardim do hotel, são nas imediações, mas atendem ao público em geral. O último que eu estou montando agora, que se chama Casa Bambuí, em breve abre, é uma chamada cozinha autoral com ingredientes regionais. E fica na beira de um lago muito bonito que está no nosso terreno. Como é que você consegue manter a sua equipe sempre engajada, preparada para lidar com o público, com a sua clientela, que, como você disse, tem uma memória afetiva do hotel muito grande? Como manter a equipe sempre engajada para esse melhor atendimento? Empreender no Brasil é um ato de heroísmo
Então não é qualquer dia que a gente se depara com uma organização que já existe há 80 anos. Então é isso que eu quero te perguntar. Se você puder, eu sei que 80 anos é muito, mas se puder resumidamente falar um pouquinho qual a história deste icônico Hotel Toriba. Muito bem. No local desse hotel, toda essa região pertencia à família de Ederiksen, e cujo genro era o Luiz Dumont Vilares, dono dos elevadores Atlas e das indústrias Vilares, Aço Vilares. E isso foi antes da Guerra Mundial e quando não tinha a penicilina. Certo. Então o Campos do Jordão era o melhor e mais indicado local para tratar de tuberculose. Olha só. Então, Campos do Jordão tinha 16 ou 17 sanatórios mantidos pelo governo ou mantidos por associações tipo o Cedro do Líbano. Diversas colônias tinham seus sanatórios próprios e até prédios bonitos e tratavam de tuberculose. Tuberculose naquela época você tinha que ficar 1 a 2 anos num lugar de clima seco e frio e se alimentando bem e descansando para tratar, senão morria. Em 41, 42 descobriram a penicilina e deixou de ser necessária. E aí foi descoberta que Campos, em vez de tratar tuberculoso, tinha o potencial para ser um lugar turístico super atraente. Que vale dizer, Campos é a cidade brasileira na altitude mais alta, no topo da Serra da Mantiqueira, um lugar belíssimo. Exatamente. Logo atrás do hotel, por exemplo, dentro das nossas terras, a gente tem o Pico do Diamante, onde tem as antenas da Band para o Vale do Paraíba, e onde você consegue ver 8 cidades lá. Você enxerga lá de Taubaté, Caçapava, Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba, até Lorena você enxerga. E fica atrás do hotel. Fica atrás do hotel. Que legal. O hotel, então, essa família tinha essa propriedade muito bonita, e um dia estavam os dois andando a cavalo por lá, chegaram num morro, onde está hoje o hotel, e falaram, olha que lugar bonito, aqui valia a pena fazer um hotel para as pessoas que não podem viajar para a Europa virem, porque estava na Guerra Mundial. Olha só. E fizeram rapidamente, fizeram hotel, contrataram um arquiteto europeu, e que fez esse hotel no estilo de chalé suíços. Certo. É um chalé grande suíço, e começou com o prédio principal do hotel. O arquiteto, por acaso, é o Penac? Não. O Penac é o autor dos afrescos das paredes. Perfeito. Perfeito. Já vai me ocorrer o nome do arquiteto, que está dando uma escapada agora. Aliás, é muito feio um arquiteto esquecer o nome de outro arquiteto, mas são a idade Acontece. também. O hotel tem 80 anos, eu tenho 70. Mas então, a partir daí, construíram rapidamente o hotel. Mas como eles não sabiam operar hotel, não era o ramo deles, eles arrendaram para a Companhia Paulista de Hotéis, que ficou lá muitos anos. Depois, uma das herdeiras ficou com o hotel, com 5 ou 6, com 6 filhos, na verdade, e passou a gerir o hotel, e aí foi a história mais recente. Houve uma modernização naquele tempo, e quando eu peguei o hotel, ele estava já parado há alguns anos sem ter tido ampliações ou modernizações, porque a família não estava ainda num consenso. E a partir daí eu comecei a ampliar o hotel e reinvestir tudo que o hotel dá. A hotelaria não é uma coisa muito lucrativa, não. Tem atividades muito mais lucrativas. No Brasil, o mercado financeiro é campeão. Sim. Mas a hotelaria ela pode se perpetuar. Agora, tem algumas características. Além de ter que trabalhar muito, você tem que reinvestir quase tudo, porque o hotel vai ficando defasado. Você tem que renovar teu mobiliário, você tem que fazer novos quartos, porque se você não atender as famílias e clientes que crescem, eles vão para outro lugar. Sim. O nosso hotel já está na 4ª ou 5ª geração de famílias que visitam. Uhum. Então, quando o primeiro, tipicamente, tem um casal que foi passar a lua de mel lá em 1944 e que depois veio com os filhos vieram com os netos, quando você vai ver, multiplicou tudo isso. E você precisa ir crescendo devagar para você poder abrigar essas famílias que crescem. E o hotel, você, além de ter que manter ele tudo em ordem, porque senão ele fica com um jeito de decadência e as pessoas se afastam, ele precisa manter uma tradição, mas assumir uma modernidade. Sim. Então você tem que ter aquela linha que as pessoas buscam ainda na sua memória afetiva, mas ao mesmo tempo tem que encontrar os confortos que você encontra nas casas novas. Porque senão fica decadente. Exatamente, fica decadente. A nossa linha é a linha europeia. A gente não gosta da hotelaria americana, por exemplo.
que é muito impessoal. Os hotéis são muito grandes, os quartos são todos iguais. Nós temos aí 10 tipos de quarto diferentes. Temos desde um quarto de 25 metros quadrados, que é o nosso menor quarto, até chalé de 250 metros quadrados. E o hotel ocupa uma área de quantos metros quadrados? O hotel, a parte do hotel mesmo está com 80 mil metros de jardins do hotel. Mas depois a gente tem a Fazendinha Turiba, que fica em frente. Tudo, na nossa área total tem 2,5 milhões de metros, sendo uns 300 mil metros da Fazendinha Turiba, onde a gente cria trutas para serem comidas no hotel, galinhas, patos, leite, hortaliças orgânicas, tem toda essa cultura. E de uns anos para cá, depois que eu comprei, abrimos para visitação. Então é talvez o preferido lugar para levar crianças em Campos se entrosarem com animais. As crianças pegam os coelhinhos, dão couve na boca delas, andam de mini cavalo, todas as atividades agrícolas que a gente ensina lá. Aliás, a gente tem um lado, falando de ensino, a gente tem um lado muito importante para a comunidade, que é o lado social. Sim. Então, por exemplo, a Fazendinha, o Aventuriba, que é um programa de experiência na natureza, todos esses nossos negócios recebem crianças das escolas públicas gratuitamente, todas as quartas-feiras, num agendamento. Então, nós já atendemos, se não me engano, 28 mil crianças nos últimos anos, visitando nossos lugares e tendo aulas de ecologia, aula de economia rural, e comendo lanche e brincando nos nossos negócios. Muito importante isso, Arif. Inclusive, eu quero te parabenizar, porque isso é fundamental. A gente precisa retribuir para a sociedade. É o capital em favor do homem. Isso. Nós temos hoje o Turiba é o principal contribuinte da AmiCampos, que é uma entidade que visa melhorar a qualidade de vida em Campos. Você é um dos dirigentes da AmiCampos. Eu sou presidente da AmiCampos atualmente. Tá. Sou presidente e a gente tem um coral infantil, feminino, e agora tá misto. Nós patrocinamos uma escola de balé que dá aula para centenas de crianças, principalmente dá aulas pagas para quem pode e das aulas subvencionadas por nós para quem não pode. E a gente tem um projeto muito bonito chamado Credipaz. Certo. A Credipaz é uma filial do Credipaz de São Paulo, que é dirigido e fundado pela Lorian Matarazzo Furstenberg, prima do André Matarazzo. Ah, sei. O Credipaz é nos moldes daquele Prêmio Nobel da Paz, o Mohamed Yunus, que é o microcrédito popular. Ou seja, o Credipaz não trabalha pelo lucro, trabalha para incentivar pessoas que não têm emprego e que querem fazer alguma coisa. Criar uma oportunidade. Criar uma oportunidade. Sim. Então a gente empresta dinheiro e dá mentoria. Que beleza. E depois ajuda a vender o produto. Então nossas lojinhas que temos em todos os nossos locais vendem produtos da Credipaz para crescer esse programa. Claro. Mas voltando ao hotel, eu falei para você que eu comecei como estudante, depois de industrial têxtil, depois fiquei na Fiesp, fiquei 6 anos na Fiesp. Fiquei nos primeiros 2 mandatos do Paulo Scaff. Certo. Nós dois viemos da ABIT, onde eu fazia o marketing da Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Então foram vários anos também trabalhando pro bono, né? Porque, como você sabe, entidade de classe... É um voluntariado. É um voluntariado. Esse voluntariado, muitas horas, você investe muitas horas, mas você aprende muito. Claro. Você convive, você vê os problemas do Brasil, você não fica fechado na tua caixinha. E você fica inspirado também, porque você lida com outras pessoas, outras biografias, que você acaba se inspirando nelas também. Acaba se inspirando, é uma cascata de ensinamentos. Sim. Eu, enquanto esperava para entrar aqui, eu vi a galeria de presidentes daqui da associação, nos seus 128 anos. Sim. Deve ter aí 60, 70 nomes ilustres, muitos dos quais conhecidos meus, outros que foram amigos do meu pai, homens industriais como Romeu Trussardi, filho. Do ramo têxtil também. Do ramo têxtil, exatamente. E muitos outros nomes ilustres que ajudaram a tornar a associação comercial essa potência que é. Claro. Que já elegeu vários políticos e continua muito forte. Arif, eu quero abordar um assunto aqui que me parece muito importante, é que é o seguinte, o Arif, ele nos narrou aqui de todo esse trabalho incansável, diuturno que ele realiza para gerir esse hotel, que são quantos 80 mil metros quadrados. Só no hotel. Só no hotel. Não é, com inúmeros chalés, enfim. E isso que o Arif citou, de que existe um esmero, existe essa memória carinhosa das pessoas, isso eu já me hospedei lá, eu sou um hóspede
do Toriba e me orgulho disso porque, de fato, eu noto todo esse esmero, essa qualidade, uma preocupação, e aqui vai um ponto importante, uma preocupação cultural. O Toriba respira cultura. E para aqueles que gostam de cultura, de música erudita, de música popular, também é um deleite, é um prazer enorme, porque sempre tem atividades. Então, de fato, o Toriba, ele tem essas qualidades todas. Mas o que eu quero te perguntar, Aref, é justamente o seguinte: como é que você consegue manter a sua equipe sempre engajada, preparada para lidar com o público, com a sua clientela, que, como você disse, tem uma memória afetiva do hotel muito grande? Como manter a equipe sempre engajada para esse melhor atendimento, esse atendimento acolhedor? Wilson, primeiro é pelo exemplo. A minha equipe me vê circulando pelo hotel o tempo todo, me preocupando com os hóspedes. Se eu vejo um hóspede que está sozinho, eu vou puxar uma conversa. Um hóspede que queira saber onde eu posso passear, às vezes eu acompanho num passeio. Um hóspede que eu sei que gosta de andar a cavalo, eu ofereço meus cavalos privados, mais difíceis de andar. Então, aí você dá exemplo. Segundo, você tem gente, não tem rotatividade lá. Minha equipe principal, a gente procura ter o mínimo de rotatividade e ter as pessoas há muitos anos. Então temos ali circulando nos jardins um jardineiro que está conosco há 40 anos. Ele já não está mais eficiente, mas ele ama cada planta, ele conhece cada florzinha do hotel. Exatamente. O chefe de recepção está há 27 anos no hotel e assim por diante. Então, esse é o outro fator. E outro fator é o seguinte: a gente paga bem, paga em dia. Sim. Registra tudo bonitinho, tem um refeitório onde eu como a mesma comida que eu como no hotel, os meus funcionários comem. Mesmo refeitório, mesma comida. Nós temos plano de saúde da Unimed para todos, que cobre todas as famílias. Então, a gente é o hotel que mais paga na cidade. Você acha, então, você atribui isso a uma gestão humanizada, é isso? Sim. Você acha que isso faz a diferença? Isso é muito importante. Não adianta o nosso funcionário ver os hóspedes comendo uma comida muito boa e ele ter uma porcaria no refeitório. Ele vai ficar com raiva do cara. Então, os nossos funcionários, eles até preferem comer a comida do nosso refeitório, que é tudo feito com os mesmos ingredientes e mesma qualidade, do que comer aquela comida mais estranha que tem nos restaurantes. Tá? Então, esse tipo de humanizado é absolutamente importante, e não é por motivo que eu faço isso por benfeitoria, não, porque é obrigação e é benéfico para todos. E gera resultados. Gera resultado. Aref, agora aqui, infelizmente, o nosso programa ele dura 25 minutos, a conversa está uma delícia, então passou muito rapidamente. Eu sei que o público também deve estar adorando. Mas eu quero te fazer uma última pergunta, Aref, agora aqui olhando para o mercado brasileiro, que muitas pessoas que nos assistem se dedicam ao ramo que você se dedica, que é a hotelaria e tal. E muitos falam que o turismo brasileiro não é bem explorado. Há uma crítica muito grande de que o Brasil teria um potencial turístico muito maior e que ele não é explorado como deveria. Você pensa isso, Aref? Lamentavelmente acontece isso por diversos fatores que não vai dar tempo para explicar. Mas o Peru recebe mais turistas do que o Brasil. Nossa, é mesmo? É impressionante. Ou você pega, só a cidade de Paris recebe 5 vezes mais turistas que o Brasil inteiro. Que coisa. Então a indústria turística brasileira, ela ficou muitos anos acanhada e depois, nos últimos anos, está crescendo muito os resorts no litoral nordestino, principalmente. Mas ainda está muito aquém do que deveria. E uma das coisas que afastou turistas daqui é que a porta de entrada do turista no Brasil era Rio de Janeiro, que era uma das cidades mais bonitas, é uma das cidades mais bonitas do mundo. Concordo. E a violência que ocorreu lá, que foi repercutida muito internacionalmente, afasta muitos turistas, lamentavelmente. Então hoje a gente tem como grandes polos turísticos o Foz do Iguaçu, que é inigualável. Sim. Tem as praias do Nordeste, a Amazônia está começando a despertar isso. Campos do Jordão, por exemplo, é turismo doméstico. Sim. Porque os europeus e americanos, eles têm as suas montanhas por lá, né? Não tem necessidade. Mas é isso. Então, o tempo acabando, vou concluir para você o seguinte: gosto muito do que eu faço, nunca vou me aposentar. Eu comecei a trabalhar em dezembro de 71, e fora quando eu ia nas férias para uma loja que meus pais tinham na 25 de março. Trabalhava lá nas férias para poder conquistar as férias. Mas depois disso nunca parei, não pretendo me aposentar, porque quem se aposenta morre. Exatamente. Envelhece. É isso, eu quero ficar como você,
O passado não volta, né? Ah, muito bem. Mas olha, eu quero... Bom, a sua frase, para mim, é perfeita, concordo com ela 100%. Você tem que encontrar aquilo que você gosta, aquilo que te dá prazer, porque você não vai perceber a diferença do lazer e o trabalho. Mas eu quero deixar uma última frase aqui, Aref, que eu defendo isso, falo isso em palestras, falo isso para alunos. A sorte existe, gente, mas ela ajuda quem trabalha. Quanto mais se trabalha, mais chance a sorte você dará. Aref, muito obrigado. Realmente o programa foi um deleite, foi uma delícia, a conversa ótima. E ótima porque a gente fica rememorando aqui a qualidade, o esmero que você imprime na gestão desse hotel icônico. Faço votos de que vocês conheçam, que é o Hotel Toriba, que este ano completa 80 anos. Aref, muito obrigado. Eu que agradeço os elogios e a oportunidade de falar um pouco do meu hotel. Muito obrigado. E até o próximo programa Educar para Empreender.